Explica o que é que o Davi tem. O Davi nasceu com uma doença genética que se chama megacólon congênito. Na verdade, é o nome popular, né? A doença mesmo é a doença de Hirschsprung. É uma doença rara, genética, que comete nas células intestinais. Né? As células ganglionares que dão movimento para o intestino absorver nutrientes e, consequentemente, jogar o cocôzinho para fora. A parte do intestino grosso do Davi toda nasceu sem essa célula ou muito pouca, que foi o que saiu na biópsia dele. Aí o intestino grosso dele todo não funcionava. Ele não tinha essas células para fazer cocôzinho, né? E foi o que aconteceu. Quando ele nasceu, ele não fez o mecônio, não fez cocô. Foi essa doença é isso. Aquele a criança não consegue fazer cocô. Preto que toda mãe, todo pai espera, né? Que sai preto. E é aquela verdade. Aquela cola, aquela coisa horrível, né? Sim, o Davi não fez. Ele não fez na maternidade. A gente teve alta da maternidade, né? Foi um erro. A gente ter saído de lá, porque a gente também não sabia. Até então, eles falaram que ele tinha feito, mas ele não tinha feito. Sim. E a gente foi para casa, até então tudo bem. E o Davi não mamava no peito, ele não sugava, parecia que ele não sentia fome. Eu acredito que ele nem sentia, porque a barriguinha dele estava ali naquele peso. Acredito até que ele sentia dor. Sim. E aí foi isso, ele não fez cocô, nós fomos para casa. Quando chegamos em casa, a gente teve alta assim meio-dia, por volta de meio-dia, 1h. Quando chegou de tardezinha, que ele acordou, ele foi dormindo. Quando ele acordou, ele já acordou vomitando aquele líquido da bile. Aquilo verde, ele não mamava e vomitava. E nada de cocôzinho. Aí a gente, você vê, a gente ainda esperou, né? Talvez é o líquido do parto, né? Que fala, né? Sim. Às vezes ele engoliu um pouquinho de líquido e tá vomitando primeiro. Eu não sabia nada. O que fazer, né? Não sabia a minha mãe que já tava lá comigo, mas você vê, eu já tenho 25 anos, o meu irmão 22. É muito tempo que já passou por aquilo do iniciozinho, né? Sim. Aí ela, Vitória, o que pode ser isso? E a gente notando que ele tava ficando abatido, porque ele não mamava, e a barriguinha dele foi distendendo. Começou a inchar. Foi aí que eu falei, não, é o limite, a gente precisa voltar pra maternidade, precisa de um atendimento. Dias depois? No dia seguinte. Meu Deus. No dia seguinte, foi até um domingo, eu tive alta no sábado, quando foi no domingo, até por isso que piorou ainda, porque domingo não encontra ninguém, pediatra, nada. Aí, quando foi, aí o Rodson até que falou assim, Antônio, vem pra Paracambi de novo. Ele não nasceu aqui? Talvez o pediatra que atendeu ele tá no hospital. Sim. Aí o Rodson foi lá pra gente, aí não tinha pediatra lá. Aí o Rodson falou assim, abriu a maternidade nova aqui em Paracambi, eu vou lá ver se tem pediatra. Aí ele foi, aí falou, Antônio, tem pediatra de plantão, eles atendem na emergência. Traz o Davizinho pra cá pra ver o que tá acontecendo. Aí, nisso, a gente só trocou de roupa. Eu lembro que eu peguei, assim, algumas coisinhas, né? Os documentos, que era o principal, e a gente veio. E você com corte cesariana ainda, cesárea, eu fiz cesárea. O Gabriel não tinha carro, meu pai que auxiliava na gente nessa questão do carro. Aí a gente veio pra cá. Quando chegou aqui, aí logo atendeu ele, né? O pediatra que tava, nossa, um anjo também, assim, foi muito atencioso com a gente, sabe? Aí ele falou, o seu bebê precisa ficar internado. Eu não sei te falar o que ele tem ainda, a gente vai colher algum exame, mas ele tem que ficar aqui, do jeito que tá. E nisso, quando a gente chegou lá, eu lembro que a barriguinha dele fez assim, pum, sabe? Deu aquele inchaço mesmo, e ele vomitando aquilo o tempo inteiro, Débora. Muita quantidade. Parecia que tinha derramado uma garrafa de um líquido verde, assim, quando ele vomitava, sabe? Era muita coisa, era assustador mesmo. Aí, nisso, eu lembro que ele já falou pra enfermeira que estava lá na sala com a gente, passa uma sonda gástrica nele, porque esse líquido precisa ser drenado. A barriga dele tá cheia desse líquido, com certeza. Ele apalpou, né? Passa uma sonda, porque isso é muito enjoativo. Pra ele ficar vomitando isso é muito ruim. Aí, na sonda já sai direto, ele não fica com esse gosto horrível na boca, né? Aí, ele falou, vocês vão ficar, vai lá na salinha que eu vou bater um raio-xzinho da barriga pra gente ver se a gente consegue ver alguma coisa. Mas eu já te adianto, aqui não tem um suporte que talvez ele precise. Aí eu lembro que eu já entrei ali na maternidade chorando, né? Porque eu já sabia que tinha algo de muito errado. Era notório, assim, de um dia que ele nasceu pro outro, o Davi, ele praticamente definhou, sabe? Ele ficou muito magrinho, ele tinha muito cabelo, né? O cabelo dele era bem pretinho e ele bem branquinho, então só dava pra ver o cabelinho dele e um olhão, que ele sempre teve um olhão, né? Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? Eu tive uma gestação tão tranquila,
Eu não tive uma infecção de urina, pra te falar que eu tive alguma coisa de errada. Eu tive 2 quadros. Eu não tive, Débora. Já tomar antibiótico. Se alguém me perguntar assim, o que teve de errado na sua gestação? As médicas lá até me perguntavam, né? Aconteceu alguma coisa na gestação, algum exame deu errado, aí eu levava pasta com tudo, sabe? E não tive nada, eu não tive uma infecção de urina pra te falar que deu alguma coisa pra me suspeitar que algo poderia ter dado errado, sabe? Mas eu sabia que tinha algo de errado com o Davi. Aí, nisso, a gente internou, aí o médico até falou assim, ó, os 2 vão ficar com o Davi, né? E deixou eu e o Gabriel ficar no quarto, sabe? Eles deixaram um quarto grande, bom, assim, pra gente ficar. E eles ali, com o Davi o tempo inteiro, tentando pegar acesso, porque ele tava muito desidratado, tentando pegar um acesso pra começar a hidratar ele, né? E difícil, porque ele tava com a veinha muito ruim, né? Muito desidratado já. Aí eu lembro que a gente chegou aqui, já era à noite. Aí internou, até que fez a tomografiazinha e tudo mais, já era bem tarde e eles passaram a noite com o Davi tentando puxar acesso. E estourava a veia, aí eles iam, chama fulano que vai conseguir, pega a agulhinha tal que vai conseguir, uma mais fina. Eu lembro, sabe, esse sufoco, eu e o Gabriel assim, sentado no fundo do quarto e eles com o Davizinho na maca, tentando pegar, a gente só pedia a Deus, meu Deus, libera essa veia pra ele começar a ser hidratado, né, porque ele com febre, né, porque o corpo vai começando a reagir que tem alguma coisa de errado, né. Aí foi, por fim conseguiram uma veiazinha no pezinho, aí ficou no soro, aí ele falou, ó, mãezinha, dieta 0 até a gente descobrir o que tá acontecendo. Eu falei, mas ele já não mama mesmo, ele não conseguia mamar. Ele não pegou nem um pouco. Não pegou o bico lá na maternidade, as enfermeiras ainda tentaram, né, falar, mas ele tá com preguiça, porque ainda é muito novinho, mas daqui a pouco ele vai pegar, porque ele abria a boquinha, mas ele não tinha sucção, né? Sim. Aí ficamos aqui em Paracambi, não tinha recurso para ele, nem o soro que ele precisava tomar ele tinha. Ele tomava o soro normal e ele foi piorando e a barriga distendendo e nada de cocô. Aí o pediatra que internou a gente acabou o plantão dele, entrou outra pediatra, ela falou assim, ó, a gente vai abrir já abriram para ele ser transferido, porque ele precisa ser avaliado por cirurgiões pediátricos. Aí ela falou assim para mim, eu olhei a tomografia que ele já fez e até então tá com suspeita de que o seu filho nasceu com o intestino ao contrário. Aonde é para ser o delgado é o grosso e aonde é para ser o grosso é o delgado. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, né? Sim. E nisso já tinha, assim, uns 3 dias que a gente tava ali. E a gente não dormia, né? Eu não via nem dia nem noite. Não via dia nem noite, só ali tentando fazer ele ficar bem e na espera do cocôzinho. Aí ela falou, vou tentar fazer um clister, que bota a seringazinha com soro pra ver se amolece, pra ver se ele faz cocô pra aliviar a barriga. Uma lavagem uma lavagenzinha, mesmo. uma lavagem mesmo. Vou ver se eu consigo estimular esse cocôzinho a sair o mecônio, porque nem o mecônio ele tinha liberado ainda. Sim. Aí ela fez, aí ele conseguiu fazer um pouco de cocô. Aí eu lembro que ele até fez, assim, depois dessa lavagem, ele fez bastante vezes. Aí, quando foi à noite desse dia que ela me falou isso, que, assim, aí eu já comecei a pesquisar pra saber, tentar descobrir o que era, né? Aí eu lembro que saiu. Acho que tinha uns 5 dias que a gente tava ali na maternidade em Paracambi, saiu a transferência dele. Sim. Pro Rio. Aí ela chegou bem feliz, assim, que tinha saído a transferência, porque ela sabia que ali o Davi precisava de um suporte de UTI mesmo, né? Ele precisava da UTI, de cirurgia pediátrica. Aí fomos transferidos pro Pedro Ernesto, que foi o hospital que ele ficou internado no Rio. Aí eu lembro, nossa, eu não esqueço essa cena que a ambulância dos bombeiros chegaram ali, né? Aí a médica, os enfermeiros, tudo entraram. Eu acho que ali noticiaram para elas que ele estava muito grave. Porque eu lembro que nesse dia o Davi ficou com uma febre. Que só de chegar perto dele a gente já sentia quentura. Sabe? Tava muito alta mesmo. Eu nem lembro quantos graus, mas ele tava com muita febre. Ele tava muito magro, muito, Débora. Eu não via carne no Davi, sabe? Era uma pele e osso mesmo. Sim. Era pele e osso o Davi. Aí eu lembro que ela falou assim, a médica falou assim pra mim, você sabe, você conhece o hospital, você sabe pra onde que ele vai? Eu falei, não, eles não tinham nem me falado o nome do hospital que tinha saído ainda.
Ela falou assim, ele vai pro Pedro Ernesto, que é um hospital no Rio, em Vila Isabel. Só que eu não sei como é que tá lá. Eu sei que antigamente tinha um alojamento para as mães ficarem. Ele vai ficar na UTI. E eu não sei como é que é. Leva documento, leva roupa, né? Ela me auxiliou ali. E eu não tinha nada ali direito, porque do jeito que eu internei, eu fiquei. Minha mãe e a minha sogra que faziam um suporte ali de alguma roupa que eu precisava pro Davi, fralda. Aí ela falou assim, ó, você vai... pode ir um acompanhante na ambulância e quem quiser ir tem que ir separado. E aí, chegando lá, que eu vou saber e você vai saber como é que vai ser. Porque né, com esse negócio de pandemia, ninguém sabe nada. Sim. Aí bateu aquele medo. Eu falei, meu filho vai ficar lá no Rio e eu não vou poder ficar com ele. Porque ela falou assim, eu acredito que não possa ficar. Aí, eu só chorava, Débora. Eu imagino, eu tô olhando pra você agora, a gente fica... Na hora que a gente vai fazendo um relato, né? Parece tão natural, mas a gente não tem como a gente pesar a emoção que tava lá chorava. Naquele momento. Eu lembro que ela falava e eu ficava assim, olhando pra ela assim... E a lágrima descia, sabe? Aí eu falava... E eu sei, porque assim, eu acho que quem é mamãe sabe, né? A gente na cesariana também, porque tinha esse agravante. A gente não pode se movimentar muito. Quem dirá ficar fazendo transporte pra lá, transporte pra cá. Eu ficava em pé do lado, eles botaram o Davi, sabe naquele carrinho que eles deixam o neném quando nasce? Sim. O Davi ficou ali, né? E aí eu ficava, porque ele não podia perder aquele acesso do soro de jeito nenhum. E pro bebê ser transferido, ele tem que estar com acesso bom, porque vai também na ambulância, né? Já tem que chegar lá com acesso para medicação, qualquer coisa que precisar. Já tem que ser transferido com esse acesso. E eu lembro que um dia antes delas falarem que tinha conseguido a transferência, o Davi perdeu o acesso que eles tinham conseguido no pé. Aí foi uma luta para conseguir outro, sabe? Na mãozinha até que conseguiram. Aí eu falei, ele não pode se... E ele se mexia muito, porque eu acho que ele sentia dorzinha, ele queria ficar no colo, né? Um bebezinho, né? E aí elas falavam assim, tem que ficar segurando para ele não perder esse acesso. Porque se a ambulância chegar e ele não tiver com acesso, eles vão embora e ele não vai ser transferido. Não, o desespero Eles não entra no hospital sem o acesso, não entra na ambulância, alguma coisa assim. Aí eu e o Gabriel, a gente ficava, né, o tempo inteiro segurando a mãozinha para ele não mexer, para não perder aquilo, né? Que era a esperança dele ter um atendimento melhor que ele precisava, era ir mesmo para outro hospital. Aí foi, a gente passava o dia e a noite em pé ali, segurando o acesso para não perder. Aí, enfim, a ambulância chegou, eles botaram o Davi na incubadora do transporte. Essa cena foi... toda vez que eu vejo uma ambulância dos bombeiros, essa cena volta assim, muito forte no meu coração. Porque eu não sabia como é que ia ser, né? Eu não sabia se ele ia ficar lá sozinho, se eu ia poder ficar, como que eu ia fazer para ir e vir do Rio, né? E operada, aí minha mãe, eu lembro que minha mãe e o Antônio ainda ficavam assim pra mim, você tá operada, você não pode ficar indo e vindo, e deixa que o Antônio fique, deixa que eu fico. Aí eu falei, não, eu vou ficar com meu filho, não importa a minha cirurgia, esquece que eu tô operada, eu vou ficar com ele, eu vou fazer o que eu puder por ele. E eu lembro que eu fui na ambulância dos bombeiros com ele, e meu pai, o Antônio, minha mãe e minha sogra foram no carro do meu pai atrás da ambulância. Aí chegamos lá e a Rita, que é a enfermeira que manobra uns papéis lá do hospital que liga, né, com a UTI, ela falou assim pra mim, ué, já chegou esse bebê? Mas eu nem tinha liberado a vaga que tinha sido a vaga que saiu da UTI no sistema ainda. Aí eu falei assim, mas Deus preparou essa vaga pro meu filho, ele precisa dessa vaga na UTI. Aí eu lembro que ela assim riu, né? Aí ela falou assim, então vamos. Aí a médica que foi na ambulância comigo e com o Davi, eu lembro que eles nem queriam deixar eu subir. Aí ela falou assim, não, ela vai subir sim. Aí eu entrei no elevador com eles e com essa enfermeira que já... Foi o primeiro contato que eu tive, assim, foi com essa enfermeira lá do hospital. Aí eu lembro que nem botaram pulseira, não pegaram documentação nenhuma. O Antônio ficou lá na recepção, né, fazendo tudo, e eu subi pra UTI com eles. Aí chegou lá e ela falou assim, ó, mãezinha, você só não vai poder entrar na UTI. Eles vão fazer os primeiros socorros ali no Davi. E assim que ele estiver prontinho, já acomodadinho, com a medicação que ele precisa, eles vão te chamar. Fica sentado aqui na porta. Aí eu lembro que ela botou uma cadeira, assim, de frente para a porta da UTI, a porta de vidro, assim, mas você não consegue ver nada lá dentro. Sim.
Aí eu fiquei ali. Eu lembro que eu fiquei ali muito tempo, sentada Sozinha, ali. Vitória. Sozinha. Aí nessa hora eu lembro que eu lembrar de orar. Porque nem orar eu conseguia, sabe? Sim. Aí eu lembro que nessa hora eu falei assim, meu Deus, não deixa eu perder o meu filho. Eu só pedi, sabe? Eu não sabia nem orar naquela hora, sabe? Eu só conseguia falar pra Deus, deixa o Davi comigo. Prepara os médicos pra atender o Davi no que ele precisar, porque ele tá muito ruim. Eu só lembro que eu chorava. Aí essa enfermeira, ela sai e entra direto, assim, né, da UTI. Ela resolve o negócio de remedicação, de papelado, de internação, que é a Rita, um anjo, assim, também. Aí ela falou assim, ela ficava assim pra mim, para de chorar, porque se você estiver chorando, eles não vão deixar você entrar pra ver o seu neném. Como é que faz? Como, né? Aí eu só olhava pra ele e fazia assim, tipo assim, eu não consigo, né? Mas nem voz saía. Obrigada. Aí eu falava assim pra ela, mas ele tá bem? Fala pra mim se ele tá bem. Aí ela falava assim, tá tudo bem, eles estão só avaliando ele, né? Mas daqui a pouco você vai entrar. Pode deixar que quando você puder entrar, eu venho aqui e te chamo. Aí toda hora ela passava e ela falava, para de chorar. Porque lá eles não deixam entrar mesmo se você estiver chorando. Sim. Porque eles falam que o bebê sente, sim, né? Eles pedem pra você entrar assim bem, né? Aí ela ficava assim, para de chorar. Aí eu ficava, para de mandar eu parar de chorar. Eu quero parar de chorar, mas não consigo. Exatamente. Aí eu falei assim, aí, né, depois que passou aquele medo, assim, né, eu vi que era um hospital, assim, que tinha o que ele precisava, eu fui me acalmando, assim, acho que Deus até foi acalmando meu coração, porque ele sabia que tava na hora de eu entrar também. Sim. Porque eu lembro que foi, assim, quando eu consegui me acalmar, eles me chamaram, sabe? Aí eles me chamaram, eu lembro que 2 médicos, né, as enfermeiras da UTI estavam lá em volta dele, assim, ainda. Eu entrei, né, aí são 3 blocos, assim, cheio de incubadora, né? Sim. Aí, não sei se é assim que é dividido, mas parecia ser assim, o primeiro bloco lá, no final, era assim, os bebês mais graves, que precisavam de muita atenção. Aí, no meio, os bebês prematuros extremos, que sim, ficam na UTI. E assim que você entra, assim, o primeiro contato que você tem são os bebês que já estão quase tendo alta. Sim. Que não precisam, assim, de tanta atenção. Uhum. Claro, tem atenção, mas que não precisa de alguém ali o tempo inteiro olhando se tá tudo bem. Aí o Davi tava lá nessa última sala. Que tinha enfermeiro no salão o tempo inteiro, sabe? Aí eu falei assim, o negócio é grave mesmo, porque tem muita gente em cima dele o tempo inteiro. Aí um doutor, eu lembro, chegou pra mim e falou assim, olha... Eu falei assim, o que o meu filho tem? O que tá acontecendo? Porque eu não tinha nenhuma informação. Aqui eles supõem muita coisa. Talvez seja isso, talvez seja aquilo, mas não me afirmaram nada. Até porque não tinha nenhum exame que comprovasse nada para eles, né? Sim. Aí lá eles falaram assim, Vitória, na tomografia que eles trouxeram no documento que a pediatra escreveu da transferência... tá aqui com uma suspeita de que seu filho nasceu com o intestino ao contrário, né? Invertido, né? Alguma coisa assim que eles falaram. Mas não é isso. Só pela tomografia a gente vê que até então, aparentemente, nem tem nada de errado. Mas a gente vai precisar fazer, eu não vou saber o nome correto, mas é uma laparostomia estudiosa. Alguma coisa assim, uma cirurgia. Tipo assim, abrir a barriga dele para saber o que tá acontecendo de errado. Sim. Foi isso. É literalmente investigar, tentar descobrir, na verdade, o que era. Aí ele falou assim, amanhã, 10 horas da manhã, o Davi já tá entrando no bloco cirúrgico pra gente descobrir o que tá acontecendo, pra gente começar um tratamento, alguma coisa que precise. Mas até então, não é isso que eles estavam suspeitando lá. E ele já tá tomando medicaçãozinha pra dor, sim, já tá com o soro, com as vitaminazinhas lá que precisava pra, né, nutrir hidratar. A febre dele já baixou, ele já tá estável. Que o principal, quando você é uma mãe de UTI, eu acho que é escutar. O seu filho está estável. Sim. Porque, tipo assim, o que está acontecendo está dentro do controle.